e saudável. Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você, Rádio 20 da Rádio Santana. Hoje eu vou fazer uma bela mistura, eu poderia dizer uma salada, mas eu vou falar assim sempre de novo do meu trabalho, que é terapeuta dentro da área da análise, mas eu também vou colocar a sensação de que nem toda fofoca ou nem toda repetição é boa, nem toda situação é boa, e vou colocar uma outra coisa junto. Por quê? Casamento, vida de casado, vida a dois, mesmo porque amanhã eu já vou estar fazendo 42 anos de casado com meu marido. Então eu vou fazer essa mistura um pouco falando sobre como lidar com isso, como trabalhar com isso. Então decifre seu corpo, libere sua mente e vive com clareza a sua vida. Como? De uma forma onde você possa entender, onde ela possa ser entendida e onde você possa ser mais você, menos no sentido papagaio repetindo as coisas, fazendo as coisas não se ajustarem à sua vida. Um papagaio se comporta muito conforme seu dono se comporta. Lida e se relaciona com ele. A maneira como você se comporta e se relaciona, até mesmo reage às situações do dia a dia, tudo tem a ver e tudo tem uma explicação. E a chave para mudar é isso de dentro para fora. Então nunca pense que você vai colocar muito creme, mudar o rosto, mudar coisas, puxar um pouco a pele para lá e para cá. Isso vai ser mudanças daquela dor, daquele seu anterior. Aquilo vai te dar uma sensação de estar mais bela, mais bonita, mais bonito. Mas não a mudança de dentro, onde está a raiz de alguns problemas, onde está a dor de muitas coisas que acontecem. Seus superpoderes estão desconhecidos de você, ou seja, quando você entende como você funciona, aparece quem? Seus superpoderes. E seus superpoderes, se você permitir explorá-los, é saudável para sua vida. E eles estão aí para esse fim. Todos nós já passamos por um momento tipo papagaio. Quem aí, você, Rádio 20, já não passou um momento tipo papagaio? Inclusive eu, com certeza. Passar na vida repetindo. Muitas vezes nós ouvimos alguma coisa de alguém. Nossa, fulano falou que ciclano disse que Beltrano afirma. Tá, mas até chegar em você você tá ouvindo porque fulano falou, Beltrano disse que alguém falou. Olha só se não é uma repetição, se não parece a sensação de papagaio. E o perigo de tudo isso está no que você pode fazer com isso, transformar isso em dor. Por quê? Porque aquilo que foi falado no início pode não ser exatamente o que você já está repetindo ali. E você nem ouviu e nem viu com seus olhos. Então tudo aquilo que alguém disse, ou eu ouvi falar, tá, mas eu ouvi falar e tô falando para você. Então você não ouviu falar, você ouviu de alguém que falou para você. E aí repetindo isso para os outros é muito delicado. Por quê? Porque nem você interpretou enquanto a pessoa, a responsável, falou. Você já interpretou enquanto o outro falou para você. E pode ser que a sua interpretação nessa altura já seja diferente da primeira. Então, nesse sentido, eu disse que eu, inclusive, também já fiz bastante esse papel de repetir como papagaio. E muitas pessoas passam a vida repetindo padrões sem saber o que falar, sem mesmo perceber dos fatores que estão ali no meio, ou ajustados ou encontrados. Sempre reagindo a situações automáticas, porque você está no meio onde, sem querer, automaticamente você reage. E muitas vezes se frustrando e até um dia se sentir realmente que algo está errado. Mesmo assim, não saber exatamente o que é e o que fazer para que você possa melhorar. O papagaio, se ensinar direitinho, repetirá seus ensinamentos. A verdade é que seu corpo carrega respostas sobre você que talvez você nunca tenha ouvido antes. Então, enquanto você fica muito olhando para fora, olhando aos outros, com os outros e com a vida, às vezes você esquece de olhar aquelas dores, aquelas sensações, aquilo que não está bem dentro de você. Que é o quê? Você já mudou seu jeito de pensar, agir e sentir, você já está diferente, às vezes você já está sem paciência, ou você está querendo achar que só você tem razão, só você sabe, os outros não sabem, só a sua ideia é válida, a ideia dos outros não é. Já está mais do que na hora, nesses movimentos ou nesse momento, procurar ajuda. E aí de como você foi moldado como criança. Por quê?
Quando você está nesse agir, sentir e pensar da forma que você acha, pensa e sente, tão somente no seu senso comum, você pode estar se prejudicando e prejudicando os outros. Eu sempre falo disso aqui no programa. Mas quando você começa a entender como você funciona, e muito tem a ver com sua infância e adolescência, e ainda mais, antes ainda, muito tem a ver desde o útero, infância e adolescência. Não é que alguém tenha sido contra você, te tirado do sério, mas é como você, como criança, você dentro do útero, como você sentiu, você como bebê sentiu, você como criança sentiu as coisas diante de você. É assim que você se projeta aqui. Porém, a sociedade, a situação, a casa, a escola, às vezes fez você uma outra pessoa. Eu atendi faz um tempo atrás um jovem que dentro dele existia uma liderança enorme, 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 enorme. Sabe como esse jovem vivia? Hoje, já um tempo depois, mudou muito nele. Ele simplesmente vivia trancado no quarto. Gente, ele era um líder. Ele queria estar em primeiro lugar, ele queria estar em evidência. E aí você vai ver lá na infância, lá não sei aonde, o que aconteceu, quando aconteceu e como ele viu aquela situação. E como ele guardou, que trauma ficou daqui. Então, muitas vezes, essas são as realidades. Aí eu falei que eu vou misturar um pouco o meu trabalho com a ideia de não ser tão papagaia com relação à vida 2, porque isso pode estar perturbando. E que hoje, que amanhã a gente está fazendo 42 anos de casado. Antes de passar pela análise corporal, eu também tinha muitas dificuldades e eu, como o meu traço eu sou executora, eu gosto de estar competindo e o meu segundo traço é oral, eu gosto de estar conversando. Então, eu gostava de estar conversando, nem que o que eu falasse seria tipo papagaio, fosse estar repetindo as coisas dos outros. E casado com alguém que é literalmente criativo, porém quieto, executor, vê o detalhe do detalhe, porém não vai falar muito, porque é um traço que não gosta de falar muito, e tem pouca o traço de comunicação, é uma pessoa muito quieta. Então, até entender de que de um lado tem alguém que gosta de estar com pessoas, gosta de estar falando, gosta de sentir gostos das coisas, não é que eu, como rígida oral, gosto de comer muita coisa, mas eu gosto de estar sentindo o gosto das coisas, e aí não é a quantidade, sim poder estar fazendo. E por outro lado, estar com uma pessoa que no fundo quer estar em casa, quer estar ouvindo música, quer estar no canto dele. Fazer entender que um pouco tem que ser disso e um pouco tem que ser daquilo, eu só consegui perceber a partir da análise corporal. Depois também a hipnose, e aí buscar a minha criança lá na minha infância, colocar isso como eu mesmo, trazer essa criança dolorida para dentro de mim e fazer ela ser feliz e trabalhar tudo isso em mim foi de suma importância. Então, nesses 42 anos de casado, tem muita coisa boa, claro. Nós sempre temos que lembrar que no jardim tem muito tipo de flores. Se a gente olhar para a roseira, que rosas mais lindas, mas tem espinhos ali logo. Se a gente for olhar para uma Três Marias, que lindos são as Três Marias, mas tem muito espinho ali. Tem muitas flores, tem um jardim, tem um vasto lugar onde a gente possa estar, porém, entre rosas e espinhos. E isso não significa ser ruim ou ser bom, isso significa qual é a minha fé, qual é a minha capacidade, onde está Deus nessa história, onde está a capacidade de se relacionar nessa história, o quanto está a sua capacidade de se relacionar. Tem dias bons, tem dias não bons, tem dias melhores e piores, mas tem o dia em que você para, em que você pensa. Quanto menos na relação, quanto menos a ideia de papagaio, propaganizar aquilo que eu nem sei, nem vi, mas me falaram e eu tô falando, e sim cada vez mais colocar o que você realmente sabe, o que você ouviu e aquilo que você vai propagar. Eu ajudo, dentro da análise corporal, eu ajudo você a enxergar além da superfície. Você como pessoa, você como casal, e lá na sua mente, lá nas suas emoções. Em apenas 2 horas, onde eu faço a análise, você já descobre como a sua estrutura influencia seu relacionamento. A partir de 2 horas de sessão terapêutica, análise que eu faço ali, você já vai entender muita coisa sobre você. Claro que precisa fazer algumas sessões, sim, mesmo porque tem umas dinâmicas que eu faço em outras sessões, e
se você está literalmente funcionando no seu traço errado, mais algumas sessões para que você volte a funcionar no seu melhor traço, onde você tem mais potencial, para que a sua vida seja mais leve, mais confortável e possa andar melhor e você possa se conhecer cada vez melhor. Os casais que passam pela análise e começam a ter uma vida mais leve, eles se conformam melhor, eles se cuidam mais, eles deixam menos a sensação de papagaísmo e começam a entender a relação deles. O homem às vezes deixa de ser menos piá, mais homem, a mulher deixa de ser menos garota e mais mulher. Então tudo isso tem a ver com a relação no sentido de casal. E com a relação no sentido de jovem também, já muitas vezes atendi pessoas, eu fiquei com raiva porque fulano falou que ciclano falou mal de mim. Cara, já tem 3 pessoas antes de você. Como você vai querer entender e interpretar o que a pessoa falou diante de 3 pessoas ali no meio? Então comece a pensar melhor, a agir melhor, se torne a pessoa mais importante da sua vida e começa a ter sentido naquilo que você é. Você, a sua vida, relacionamento, vida de casal, o cuidado de não repetir as coisas que você não viu e não ouviu com os seus ouvidos, e sim a partir do ouvido dos outros, né? Não viu com os seus olhos, e sim a partir dos olhos dos outros, porque cada um tem uma forma de ser, estar e sentir, pensar e agir. E aí, se você faz isso, mesmo dentro do casamento, quantos casais eu pego ali no consultório, mas eu tava vivendo mais ou menos assim, aí fulano falou que ciclano, não sei o que, e começou a interferir na vida do casal. Então, ter esse cuidado de, eu não vi, alguém falou mal de mim, tudo bem, pode ter falado, fulano, ciclano, eu não vi, se eu não vi, não me importa, né? Então, agora, se a pessoa chegou pra mim e falou alguma coisa que para alguns pode ser, está falando mal de mim, eu ainda posso interpretar isso como algo construtor para mim, algo que constrói. Então, nem sempre falar mal de alguém é falar mal. Às vezes isso tem a ver com fazer abrir os olhos, com fazer olhar diferente. E quando eu trabalho dentro do meu consultório, dentro do meu trabalho de terapeuta ali, eu sempre procuro fazer a partir da análise, onde eu sei como cada sujeito sente e vive, a partir que eu tenho o gráfico na mão, eu procuro fazer essas pessoas entenderem que nem tudo é como a gente pensa e nem tudo é aquilo que você tirou em primeira mão. Por exemplo, um bom livro eu não leio uma vez só, eu leio 2, 3 vezes, porque se ele é bom, imagina que eu tiro na primeira leitura, e se ele é bom, quanto eu não vou tirar na segunda? E se ainda assim eu quero tirar mais desse livro, eu leio uma terceira vez. Mas também se eu tenho um livro que não é muito bom, não queira me fazer ler, que eu dificilmente eu vou ler. Então, nesse sentido assim, de um olhar para a vida. E como nós estávamos essa semana, esse mês de maio, fazendo essa mudança, foi difícil eu lembrar, mas na verdade todos os meus irmãos fizeram aniversário de casamento. Quem casou por último foi o Ademar, dia 3 fez aniversário, depois houve o Mar, dia 13 fez aniversário, e o Valmor, dia 19 fez aniversário, e eu casei por primeiro, mas eu sou a última, dia 28, que é amanhã. Então, para todas as pessoas que sempre pensam e olham e têm essa curiosidade, faça da sua vida a melhor vida. Ela é difícil? Faça você a sua parte. Veja quanto você pode fazer para sorrir no lugar de chorar e nessa tristeza. Uma boa semana para você e até terça-feira que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa,
ilumina. Amém.